Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio Meu Jeito Pode. Hoje com João Paulo Kotzen. Isso. Tudo bem, João? Tudo bom, Cláudio? Como vai? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aqui. pelo convite. Obrigado você por desprender do seu tempo aí, Sim. um pouquinho do seu conhecimento, que a gente vai falar sobre saúde do trabalho, né? Isso é algo bem importante. Excelente. Hoje em dia. O João, gente, ele é idealizador do Grupo DEC. Fala um pouquinho sobre o Grupo DEC, porque eu... Olha, existe há 35 anos, Cláudio. O DEC é uma empresa, a sigla quer dizer Desenvolvimento e Equilíbrio do Conhecimento Humano. Olha só. Nós fomos a primeira empresa a implantar no Brasil o treinamento de inteligência emocional. No Brasil. E ficamos com treinamento de impacto há mais de 30 anos na região de Guararema, o sul do Brasil, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Quer dizer, quando São ninguém Paulo. falava sobre isso, você já nem existia isso aí. Nem existia rede social, não existia Instagram, não existia nada. Os treinandos eram as empresas que indicavam, que gostavam, a indicação vinha um atrás do outro para tentar desbravar, porque na época foi essa explosão de inteligência emocional, né? E que era desconhecido, mas fazia muito sentido na época. Era um alerta, ali começava um embrião do que acontece hoje. Né? Então, aí, a empresa em si, nós, o grupo de pessoas que trabalham comigo, psicólogos, psicanalistas, pessoal da área de saúde mental, vem desenvolvendo treinamentos e cursos ao longo do tempo. E hoje, Excelente. nosso desafio maior é a relação humana, a forma de se comunicar melhor, a maneira de você se relacionar melhor com o seu time, de estimular, de motivar, de trabalhar com o seu líder. Né? E, claro, a parte mais profunda é a parte do apoio clínico mesmo, né? Como psicólogo e um grupo, eu atendo pessoas com vários tipos de transtornos mentais, originados dentro da empresa ou não, ou pela própria vida, enfim. Mas a DEC hoje se preocupa em desenvolver, hoje, dentro das empresas, né? O apoio total ESG, né? A saúde mental, a implantação da saúde mental dentro da empresa, o quanto que isso é importante. E dentro da saúde mental, várias pesquisas aí buscaram entender qual é o meio de maior conflito interno. Aí dentro da DEC você tem lá as vertentes, você atende empresários, cursos, treinamentos. Nós realizamos cursos de imersão, ficamos praticamente uma semana tratando e treinando sobre comunicação, sobre o ato de falar, sobre o ato da influência positiva, da forma de construir uma boa empatia, da maneira de compreender o humano e seu funcionamento, tudo dentro de uma base científica. Então, se eu quero tudo embasado. Tudo embasado. Se eu quero me relacionar bem com alguém, Cláudio, eu preciso primeiro. Esse alguém é uma pessoa. Né? Sim, com certeza. Dentro de uma empresa, ninguém briga com um torno, ninguém briga com uma montanha, ninguém briga com uma árvore, eu brigo com outra pessoa. São nas relações humanas. É aí que no nosso foco de treinamentos e cursos, consultoria, acompanhamento, é focado nessa área. Na área de desenvolvimento, dessa melhoria da qualidade das relações. Gerenciamento de conflitos, né? Em que comum, até por sermos diferentes, temos opiniões diferentes, né? Mas entender um pouco do funcionamento humano básico, isso te dá uma propriedade para você conversar com essa pessoa. Se você e eu, nós estamos conversando aqui, eu entendo e compreendo um pouco do funcionamento humano, e você é da mesma espécie, fica mais fácil a compreensão. Eu começo a entender um pouco mais como isso funciona, amplia a minha possibilidade de compreensão, aumenta a minha capacidade empática com outras pessoas. Excelente. Tudo isso é um percurso para esse conhecimento. Não existe atalho, Cláudio. E, João, agora falando um pouco sobre o tema, né, Sim. que é saúde do trabalho, que a gente vai falar hoje, o que mais pega hoje, falando nas empresas, que chega a você e você vê que assim, uma maior dificuldade, às vezes, para a empresa lidar com isso? Inúmeras pesquisas, além da minha parte prática, confio um pouco daquilo que eu vou dizer a você. Primeiramente, é o conflito sobre comunicação. O ato de me comunicar com o meu líder. Dentro das empresas, raramente, ninguém se demite porque não gostou da empresa. Sai ou tem conflito porque existe. Exato, eu já vi muitos exemplos assim, tá? Diretamente ligado a quem é o meu gestor, quem é o meu líder. Esse é um ponto crucial. O não reconhecimento,
a não possibilidade de você criar um plano de acolhimento dentro da empresa e de pertencimento dentro da empresa. Quer dizer, tem uma estratégia para isso. Existe uma estratégia para isso, e clara. E, principalmente, necessariamente precisa começar pela liderança, pela qualidade desses líderes. O quanto eles estão preparados para assumir uma posição de gerir outras pessoas, né? Este é o papel que eu acredito, sabe, Cláudio, independente da inteligência artificial que nós estamos, as qualidades humanas cada vez mais serão importantes. E é nisso que nós investimos, em preparar as pessoas. Então, o primeiro ponto hoje, o maior conflito interno e que gera pouca saúde de quem trabalha dentro das empresas é a qualidade das relações. Como que eu me relaciono com o meu time? Se é aquele chefe em que é chefe, aquele que realmente utiliza ainda do chicote, uma coisa ultrapassada, aquele que manda, que aquele impõe as coisas, né? Que grita, que humilha, que não reconhece, que tudo que você faz não faz mais nada do que sua obrigação. Enfim, deixar de reconhecer, deixar de acolher, deixar de trazer pessoas para esse entorno dessa percepção única de integração e de qualidade das relações. Incrível. No século em que nós estamos, no tempo que nós estamos, Cláudio, ainda assistimos líderes, né, oprimirem, pressionarem, humilharem. Claro que hoje existem meios legais para você seguir com isso, mas é impressionante o que a gente assiste hoje na qualidade de gestores e líderes pressionando isso. Aumenta o absenteísmo, a falta, começa a levar atestado um atrás do outro, começa a faltar, não engajo, minha produtividade cai. Todos esses fatores estão ligados à saúde mental do trabalho. Sim. Saúde mental do trabalho. Eu adoeço, né? E hoje com burnout, né? Isso e outras doenças relacionadas especificamente dentro do trabalho, faz com que muitos e muitos funcionários adoeçam. É um dos maiores motivos de afastamento hoje. É depressão, Agora, ansiedade. João, você vê isso acontecer mais nas pequenas e médias ou nas grandes? Principalmente nas grandes empresas, né? É impensado nos dias de hoje, Cláudio, uma empresa grande, uma empresa média, eu diria uma empresa pequena, há um tempo maior, não se atentar a ESG, não se atentar a essa questão ambiental, social, né, que nós temos, e a gestão e a governança. Então, o social entra, a nossa parte entra justamente nessa parte social, para desenvolver a sustentabilidade, não só a sustentabilidade do ambiente. Aquela empresa que usa muita água, que não utiliza de uma energia limpa, enfim. Que as pessoas confundem muito, né? Existe. A sustentabilidade está. O meu time precisa ser sustentável. Aí entra a saúde mental no trabalho. O meu time precisa ser sustentável. Assim que eu consigo reter um talento, alguém que é incrível, por discussões, por conflitos internos, por fofoca, por acusações indevidas, por uma má comunicação, por uma forma de se expressar que gera ambivalência, a pessoa entende de uma maneira distorcida, começa a sentir mal nesse trabalho. E com isso, hoje, ainda mais da geração Z, né, que muitos... Me deparo com isso, Cláudio. Muitas pessoas chegam e falam, Paulo, eu não quero ser líder. É muito comum, pelo menos na minha época. Né? A ambição era a liderança, eu quero ser o chefe, eu quero me ver aquela pessoa com todo o status de gerência. Hoje, não. As pessoas querem um pouco mais de conforto, querem ficar na zona de conforto. Não. Eles querem ganhar qualidade de vida. Tá, sim. E nós não podemos confundir, viu, Cláudio, a zona de conforto com a qualidade de vida. A qualidade de vida, ela exige desafios, ela exige você alcançar metas, ela exige você ir se descobrindo e se reinventando, mas fazer isso sem adoecer. Então, uma linha tênue aí, então, para você... Muito tênue para trabalhar. Não, eu quero ficar numa situação confortável, mas eu sou cobrado. Como é que eu vou fazer isso? Exatamente. O exemplo... Olha que interessante. A maioria dos argumentos, ele olha assim, eu estou vendo meu chefe. Meu chefe trabalha 12 horas, estou vendo que olheira, ficou afastado por depressão, teve crise de ansiedade, teve problema na família, separou da mulher. Por que eu quero ser líder? Se for para ser um líder assim, eu não quero. Então, essa geração B, ela vem com esse propósito. Eu me sujeito a ganhar 30%, metade do que eu gostaria de ganhar, mas para ter uma qualidade de vida melhor, para poder ter uma vida. A pandemia trouxe muito isso. Viu, e você vê que essa geração de agora, elas não estão preocupadas em ter, e sim no ser. Isso. Em melhorar essa qualidade. Né? De investir, sim, de correr atrás, de estudar, de me aprimorar, mas não permitir que eu adoeça. Mas você acha que isso, João, de alguma forma deixou as pessoas mais frágeis?
por não ter esse tipo de pressão igual. Eu me lembro, há 40 anos atrás, já meio falando meia idade aqui. Sim. Fica à vontade, tamo junto. Aí nossos pais eram muito duros com a gente. Sim, e a gente sim. pegava, levava uma chinelada, levantava e tava tudo certo. Entendeu? Vida que segue. Hoje não. Hoje, se você vai fazer isso com uma pessoa de 8 anos, que seja, a pessoa fica lá acuada, não brinca mais tal. Você acha que foi criado isso? O que você... como se explica isso aí, João? Você que tem experiência nessa área. Nós estudamos a fase dos desenvolvimentos, né? A fase do desenvolvimento em si, humano. Cláudia, assim, como você acabou de dizer há pouco, utilizando o mesmo exemplo, é uma linha tênue. Né? Particularmente, eu nunca atendi alguém, né, pelo pai ter segurado no ombro e falado firme com ela. Nisso nunca eu vi gerar um trauma. Agora, coerção, o grito frequente, sem falar do abuso e violência, né? Isso aí é uma outra esfera, mas é terrível isso. Então, isso ocorre dentro das escolas, né? O bullying, que antes a gente brincava, falava uma série de coisas em que não percebíamos o quanto isso afetava. Nós estamos hoje num nível de depressão alto, nível de ansiedade, também não é à toa. Nós temos que investigar isso e colocar uma lupa nisso e perceber o quanto que esse tipo de situação que leva ao estresse reverberou no caráter, na formação do caráter dessa pessoa. Então, o pai ser duro, austero, cobrar, isso faz parte da função paterna, da função materna. Sim, eles são duas autoridades. Eu costumo dizer que pai e mãe é um lado muito romântico. Né? Eles não são amigos do seu filho. Não existe pai, mãe, amigo. Exato. É uma posição diferente. Ele tem que educar. Sim, ele vai acolher o filho nas maiores dores, ele vai acolher a criança, né, em um momento difícil, o adolescente quando termina com o primeiro namorado, na ansiedade quando passar no vestibular, ele vai acolher isso, o pai vai fazer isso, mas a posição não é aquela de não frustrar. Uma das maiores heranças que os pais podem dar aos seus filhos é ensinar a aprender a se frustrar. Olha só, isso é importantíssimo, João. E hoje, pelo menos a juventude de hoje, elas não estão preparadas para isso, porque elas querem um resultado imediato. Exatamente. E isso vem ao encontro disso que a gente está falando, que é saúde no trabalho, porque as pessoas são contratadas para entrar numa empresa e pelo fato, às vezes, do chefe fazer uma cobrança daquilo que era para ele ter feito, tá? Sim, entendo. Ele absorve de uma forma negativa e acaba saindo da empresa. Sim. Isso acontece muito. Muito. Nem meu pai fala assim comigo, nem minha mãe fala assim comigo. Mas ele não sabe separar a parte pessoal da profissional. Exatamente. Esse é um dos trabalhos que a DEC faz. Né? Olha só, é dividir e tentar compreender. O que se discute são as ideias, não os homens. Exato. Não é? Essa é uma condição fundamental para o crescimento profissional. A pressão, Cláudio, vai existir. Naturalmente ela vai existir. Eu falo naturalmente até usando colocar isso, porque o meio corporativo é o meio da competição, aquele meio que isso vai continuar existindo. Mas a forma de se fazer isso pode ser diferente e produtiva, sem humilhar, sem cobrar, sem tirar a saúde do meu liderado. Existem formas e formas. Né? Você pode dizer, dar um feedback dos mais difíceis e duros. Né? O que vai dizer se ele vai se tornar audível ou não, ou seja, se alguém vai escutar isso, é a forma em que você vai dizer. A maneira. Se você tem cuidado com estas palavras, se você sabe como abordar isso, se você for empático, se você validar aquilo em que é bom, dessa pessoa que trabalha com você, você vai fazendo os papéis que hoje eu acredito ser fundamentais para a liderança. É desenvolver pessoas. E, João, eu vejo que esse tipo de conexão que você fala, eu mesmo já liderei muitas pessoas, muitas equipes, e eu vejo que você fazer uma conexão com a sua equipe, ser aberto com a sua equipe, sempre dar feedback para a sua equipe, faz total diferença, porque, na verdade, eu vou estar conhecendo a minha equipe e eles vão estar me conhecendo, eles vão estar, de alguma forma, sabendo
como o Cláudio lidera. Sim. E a pessoa Cláudio também, isso é importante. Muito importante. Ela conheceu o Cláudio. Precisa aparecer. Porque às vezes as pessoas... você conhece uma pessoa de imediato. Sim. Você já pré-julga ela. Mas você não conhece ela. Não conhece a trajetória dela, não sabe como é que ela funciona, não sabe se ela é uma pessoa boa. Entendeu? E isso é interessante. Sim. Na psicologia, nós chamamos isso de erro de atribuição. O que é o erro de atribuição? O que ocorre quando grandes empresas levam aquele chefe que é insuportável no trabalho e o pessoal chega no final do ano e tem aquela confraternização. Vai todo mundo para o churrasco. Aí chega lá, você encontra o seu chefe com o filho dele. Exato. Com a mulher dele e vê a forma carinhosa que ele trata a mulher, que ele trata o seu filho. Né? E alguns funcionários, poxa, eu estou vendo alguém que eu não conheço aqui. Né? O erro de atribuição ele se dá à medida em que eu julgo uma pessoa pelo papel que ela faz dentro daquele contexto. E eu esqueço do restante. Trazer esse âmbito mais humanizado dá essa noção de que por trás desse papel que você como líder precisa cumprir, sem que me ofenda, ele é necessário para o meu crescimento, para o crescimento da empresa. Mas eu preciso ter a compreensão disso. Então, a imagem que o líder pode passar, como você disse, aparecer o lado humano, o líder aparecer, essa é de suma importância hoje para existir pelo menos um movimento empático dentro da empresa. Né? Exato. E fala tanto em empatia, e muita gente não sabe o que é, muita gente confunde. É muito comum dentro do senso comum a gente ouvir. Né? A empatia dentro da empresa parece alguma coisa que não tem nada a ver, parece uma coisa muito íntima, muito pessoal. E não é. Não é. Empatia, assim que nós pensamos em empatia, o que é mais comum de ouvirmos é o que? Olha, a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Empatia não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Olha só, pessoal, olha só esse toque aqui, hein? Tem muita gente aí que tá vendo a gente, ó, não sabe o que é empatia. Agora o João tá explicando aqui o que é, hein, gente? Sim. A empatia, da sua forma mais íntima e mais clara e mais empática, a empatia é sentir juntos. Olha só. Eu jamais vou conseguir me colocar no seu lugar, Cláudio. Se você teve uma perda, está com uma grande frustração, eu não consigo me levantar dessa cadeira e sentar na sua. Bom, agora eu estou sendo empático com você. Não, eu não tenho a dimensão do que você intimamente está vivendo por uma perda, por uma tristeza ou por uma frustração que você tem. O que eu consigo fazer é me aproximar e vamos sentir juntos. Só que eu vou sentir do meu jeito. Enquanto você estiver triste ou acuado, eu não vou estar soltando fogos e sorrindo e sendo irônico. Eu vou sentir junto com você. Os sentimentos, a intensidade jamais será a mesma. O jeito do que eu estou sentindo é o mesmo. Jamais nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Exato. Isso é um romantismo, uma ingenuidade que é pregada dentro do nosso meio. E, João, pensando aqui, você falou até de filhos e falou de um líder. O que, assim, até para dar um insight aí para o pessoal que está em casa, como separar o trabalho da vida de casa? Do tipo, eu passei várias dificuldades aqui no trabalho e às vezes eu chego em casa, eu tô meio que agitado, às vezes meu filho vem me abraçar, eu não abraço ele de uma forma que ele merece. Como fazer essa transição? Eu cheguei em casa, respira e... Porque, você querendo ou não, a gente é um ser sensitivo, a gente tem emoções. E para você baixar a emoção, às vezes, dependendo de como você saiu do trabalho, essa transição de trabalho para casa, sim. O que você dá de conselho para as pessoas que estão em casa vendo a gente? Então, vamos lá. Vamos construir essa ideia juntos aqui, Cláudio, tá. Para a gente entender isso. Primeiro, quando você fala em emoções, nós não controlamos as nossas emoções. Não existe controle sobre emoções. Eu vejo muitas palestras, o pessoal falando, vem aqui, aprenda a controlar suas emoções. Isso é uma ingenuidade. Alguém que não estudou a segunda página do livro de neurofisiologia percebe que a emoção é algo que nos protege. Nós estamos aqui, se entrar um leão aqui, se alguém gritar, se o prédio começar a pegar fogo, eu vou dizer para você, não controle suas emoções, Cláudio. Não. Ela vem para nos salvar. A tristeza, a alegria, o medo e a raiva, que são as 4 básicas. Estas emoções, elas não são controláveis, elas podem ser gerenciadas. Eu sei onde meu calo aperta. Eu sei onde eu posso explodir. Eu sei que quando mexem comigo desse jeito, eu sei que às vezes eu saio de mim, perco a cabeça, saio da casinha, como o pessoal diz.
Então, sabendo disso, eu vou me preparar melhor para enfrentar. Isso é ter inteligência emocional. É saber gerenciar, reconhecer em mim. Você vai ter o sentimento, porém você vai... Eu vou me preparar antes para tentar suavizar o meu sentimento que vai estar Excelente. lá. Essa é a condição. Não é bem que eu controlo. Não. Isso é incontrolável. Não existe como controlar. Então, quanto mais eu aprendo sobre como eu funciono, mais é a possibilidade que eu tenho de me gerenciar. Ó, eu sei que vou lá na reunião com o Cláudio, ele vai tocar naquele assunto que é a pedra no meu sapato. Eu antes. Eu não sei se eu vou me aguentar, vou falar um monte de verdade para ele. O pessoal já vai muitas vezes armado para aquilo. E você belisca, pronto, a reunião se perde em função de algumas questões que nós acabamos de dizer que pode ser levado para o lado pessoal e não para o mundo das ideias. Sim. Necessariamente, eu me preparo. Eu sei que ele vai falar sobre esse assunto. Eu sei que ele vai dizer isso, eu sei que ele vai falar sobre isso, eu sei que eu passei raiva da última vez, eu sei que não me controlei da outra vez, mas deixa eu repassar isso. Deixa eu entender como isso aconteceu comigo. Por que isso aconteceu? Quanto mais eu exploro isso, mais eu me fortaleço para enfrentar isso novamente. Isso é ter inteligência emocional. Entendi. Então, dentro de casa também. O deslocamento, ou seja, um fenômeno que a psicanálise defende como mecanismo de defesa que nós temos. Então eu chego lá, eu estou ouvindo do meu chefe coisa que eu não gosto, fico engasgado. Engulo um sapo amazônico, uma série de sapos. Chego em casa, o primeiro ato que me causa uma irritação, uma frustração, eu despejo, ou no meu filho, na minha esposa, no meu marido, ou em quem quer que seja, tudo aquilo em que eu não consegui e tive que reprimir no ato com o meu chefe. Que nem sabe o que aconteceu. Nem sabe o que aconteceu. Então, é simples de observar no dia a dia, quando você percebe alguém nervoso, alguém que está frágil, vulnerável, é quando você nota que a pessoa reage de um jeito desproporcional ao tamanho do problema. Aí você percebe que não é só aquilo, não é só aquele estímulo que causou tudo, tem algo por trás. Então, quando eu vou para casa, entendendo que, olha, é o meu ambiente de acolhimento, é o meu ambiente de restabelecer a minha energia, de ficar em paz, de brincar. Não quero nem falar de trabalho. Usufruir da minha intimidade. Este está sendo um dos grandes problemas do home office. Exato, separar o profissional do pessoal. Isso. Hoje isso está acontecendo mesmo, Cláudio. Google mandar todos os funcionários voltarem para presencial não faz isso à toa. Tem um motivo. Claro, e nós estamos falando de uma empresa absolutamente de tecnologia, Microsoft, entre outras. Só aqueles que são de outros países, outros continentes, mas demais todo mundo junto. E João, a gente precisa de contato das pessoas. Claro. Isto é fundamental. Existe o chamado, falando do aspecto da ciência, existe o neurônio, o espelho. Isso foi desenvolvido e descoberto há muito tempo, que é a base da empatia. Mas você vai desenvolver pessoas sem ter contato com pessoas? Pessoas, exatamente. Isso é científico. Eu estou aqui de frente a você. Existe aqui no meu lobo pé frontal um neurônio que acende quando reconhece que eu estou de frente a outra pessoa. Sim. Sabe? Isto não acontece no mundo virtual. Exatamente. Porque grandes empresas de marketing e propaganda, vamos fazer um briefing, um aspecto da criação. Nós estamos aqui um provocando o outro. Você está aqui me provocando, por isso que eu desembestei a falar. Você está falando, eu também. Essa interação, porque nós estamos criando uma ideia juntos aqui. Isso é interação. Então, como isso é difícil quando eu estou sozinho, dentro de um quarto que eu escolhi dentro da minha casa, para fazer um processo de criação. Quando é um trabalho de TI, exclusivamente voltado à tela, até eu percebo que existe... pode aproveitar essa questão do home office. As mulheres que tiveram filhos nesse período ajudou muito ordenando o seu trabalho, mas vem ocorrendo algum isolamento de alguns líderes, de alguns CEOs de alguma empresa, quando ficam absolutamente isolados dentro de casa. O contato com o time. Sentamos, conversamos, rimos, saímos para conversar, tomamos aquele cafezinho junto, tomamos aquela água, conversamos de assuntos informais, tudo isso nutre uma relação. Melhora. Exato, promove saúde mental no trabalho. Que é puramente isso. Eu chegar em um ambiente de trabalho e perceber que a segunda-feira não se torna algo terrível. Vou chegar cansado, mas com uma sensação de dever cumprido. E de sentir que foi útil e produtivo dentro de um trabalho, e mais do que isso, fiz diferença para o meu time, para a minha liderança, consequentemente para a empresa onde eu trabalho. Legal, legal. Gente, curte aí se você está gostando aí do vídeo, desse bate-papo aí, ó. Dá uma curtida aí. Vai lá também no site da DEC, hein? Vamos lá. João,
Falando um pouco de debate, você acha que as pessoas elas perderam um pouco essa relação do debate, saber fazer um debate do tipo, eu estou numa mesa de reunião, eu estou debatendo com o João e eu não sei a forma de fazer isso aí. Por quê? Vem ao encontro daquilo que você tem também na sua empresa, que é a parte de comunicação. Sim. Às vezes uma comunicação mal feita, você pode ser interpretado de uma forma errônea. Entendeu? Totalmente. Como fazer esse debate de forma saudável? Eu carrego algumas ideias em que são são pressuposições sobre a minha comunicação. Uhum. A minha comunicação está intimamente ligado ao resultado em que ela gera. Eu, como comunicador, como líder, como alguém que quer expressar a minha ideia, eu preciso de achar caminhos diferentes para explicar o mesmo tema, para alcançar diferentes universos pelos quais eu quero me comunicar. Então, eu posso ser mais específico, né? Mas percebendo que existe a dúvida, eu posso falar e ter essa riqueza de possibilidade na minha comunicação de falar sobre o mesmo tema de forma diferente. Sabe quando você assiste uma aula que você não gosta muito, falando sobre história ou geografia? Uhum. A aula foi horrível. Aí vai um outro professor falar daquele mesmo tempo e a aula se torna encantadora. Né? Então, nós que entendemos esse papel de liderança, quando eu sento em uma mesa de reunião, eu sei que ali existem, Cláudio, universos, uma vida diferente, alguém que não passou pelo que eu passei, alguém que compreende, alguém que valoriza coisas que eu não valorizo, que valoriza outras coisas, pessoas que têm a formação de um caráter diferente, que não quer dizer que são piores, são diferentes. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas a habilidade de você perceber quando alguém não entende o que você diz, de você fazer um recuo estratégico, reformular e trazer de uma forma diferente. Isso amplia a capacidade de escuta e de compreensão. Então, isso é treinável. No DEC a gente faz isso. Né? A gente traz esse tipo de... criar esse tipo de habilidade, porque isto para muitas pessoas acredita que não consegue fazer isso. Mesmo porque tem Você treina isso? Treino. Não só no sentido teórico. Né? Se explica como nós estamos explicando, mas depois vai para a prática. Vou para a prática, eu vou ficar um de frente ao outro, eu vou simular uma sala de reunião, eu vou trazer pessoas com pontos de vista completamente diferentes dos meus, vou me permitir ser desafiado e ver como eu me saio nessa Olha só. Isso expande, Cláudio. Excelente. Informação não é conhecimento. Tá? Entendi. Então eu posso me informar sobre muita coisa, mas o conhecimento é quando ele se instala, quando ele faz parte de mim. E esse conhecimento instalado eu só consigo quando eu coloco em prática. E me enxergo como eu lido com as situações. Uhum. Passo a aderir isso dessa maneira. Olha, vamos lá, Cláudio. Tudo bem? Olha, você precisa ser empático, tá, Cláudio? Você precisa de falar melhor sobre esse tema que eu não gostei. Tá, valeu, tchau. Não, espera um pouco. Vamos ver no que e como, onde você poderia melhorar. Mais do que isso, faça isso, refaça. Perceba que se os outros estão entendendo o que você está fazendo ou não. Então, isso é treinável. Isso são habilidades. Por isso, o tempo de imersão é importante, né, para que você comece a montar no drone e subir, sabe, e se enxergar ali. Sair numa posição onde você está envolvido. E você sai de um local onde você está extremamente moldado para uma imersão igual essa. Sim. Assim, até pelos feedbacks que eu já tive de pessoas que fizeram e que foi maravilhoso, você sai transformado. Sim. É a possibilidade de sair do ambiente comum, Cláudio. Normalmente nós fazemos na reserva ambiental do Parque Nacional de Itatiaia. Nós os isolamos, fechamos o hotel. Isso quer dizer o quê? É um aprendizado. Não? As noites precisam ser muito bem dormidas, o pessoal interage, a alimentação é muito boa. E a interação de uma forma muito saudável, não há nada pressionado, algo estudado, esclarecido. Então, para chegar até aí, nós demoramos mais de 30 anos. Quer dizer, tem uma metodologia por trás, né? Exatamente, exclusiva para isso. Tá? Em que muitas vezes nós revelamos ao longo do tempo. E vai desde de formas e dicas importantes para treinar e como abordar temas difíceis. Eu sei que eu vou falar com o Cláudio um tema que eu sei que é áspero, que aquela pessoa não consegue reconhecer e eu preciso dar esse feedback para ela. Qual que é a abordagem? O que eu devo fazer? Qual o caminho
que eu devo, qual a minha estratégia na minha comunicação para que ela entenda que o meu problema não é com a pessoa dela, mas sim com aquilo que ela está fazendo, aquele comportamento dela. Né? E isso existe estratégias. E, Cláudio, quando a gente não conhece, nós não sabemos como abordar isso. Exato. Às vezes, quem vai dar o feedback fica mais ansioso ou até mais temoroso de quem vai receber. Tem aqueles 2 minutinhos de ansiedade que você fica ali. E às vezes fala de um jeito só, a pessoa entende do jeito dela, não é? Como diz alguém na nossa área de Lacan, né? Você pode saber o que você falou, mas nunca o que o outro diz, ou nunca o que o outro ouviu. Exato, às vezes e tudo ligado à comunicação. Tudo ligado à comunicação. Quanto mais você tenta aperfeiçoar, aprimorar esse veículo, o que nos difere das outras espécies. Exato. O que nos difere? Porque nós criamos a tecnologia, porque nós avançamos, nós criamos. O que nos difere de outras espécies? A outra espécie, há muito tempo atrás, eu vi a minha professora entrar na escola e dizer assim: olha, existe, pessoal, o animal racional e o animal irracional. Nós somos os animais racionais. Né? Isso foi por terra há muito tempo. O que é razão? O que é racionalidade? É um meio para se alcançar um fim. Sim. Uma leoa, quando vão caçar em 3, elas cercam a gazela, né? Espantam a gazela daqui, a outra fecha de um lado enquanto tem a outra que dá o bote. Elas utilizaram um meio para se atingir um fim. Utilizaram da racionalidade, de uma estratégia. O que nos difere das outras espécies é a nossa capacidade de simbolizar nossa linguagem. Olha só. É porque nós falamos. Qual outro animal escreve uma carta para o outro? Qual outro livro de um outro animal como nós temos o privilégio de lermos um livro de 100, 120 anos, 150, 300 anos atrás? Por isso um avião começou com um 14 bis, desenhado, escrito, e isso foi evoluindo, porque nós conseguimos nos comunicar por meio da linguagem. E eu comecei num projeto pequeno e hoje ele virou o que virou por essa capacidade de comunicação. Não morreu com Santos Dumont. Olha só. Ele deixou o registro. Muitos outros, os animais, os primatas, eles têm as expressões proposicionais. A emoção, alegria, tristeza, medo e raiva, você vê em outros animais. Mas a linguagem que nós chamamos proposicional, essa linguagem escrita e falada. Imagina se eu tivesse que ficar com você aqui nos gestos, ou nas expressões faciais, para conversar o que nós conversamos nesses poucos minutos. João, uma última pergunta. Vamos lá. Porque me pediram para fazer, tá? Tá. Eu estava comentando ontem com um empresário e ele me falou: Cláudio, faz uma pergunta para o João para mim e vê. Se ele não quiser responder, tudo bem. Mas como lidar com aquelas pessoas que, de alguma forma, você está numa reunião, você sai e ela começa, de alguma forma, a falar mal de você, te denegrir, e às vezes até na sua frente ela lida com você de forma diferente. Você entendeu? Como lidar com essas pessoas que são pessoas difíceis de você lidar e você não confia nessas pessoas? Como lidar com essas pessoas? Sim, olha, é um desafio tanto, mas uma coisa precisa ser muito bem marcada aqui, Cláudio. E às vezes essas pessoas têm invejas dessas outras. Sim, sim. Você tocou em outros temas bem interessantes. Olha, eu tinha uma empresa com 24 anos de idade, tinha uma empresa com 180 funcionários. Olha só. Eu prestava serviço para uma empresa multinacional. As primeiras tampinhas plásticas, a montagem industrial. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu estudei. Olha só. Depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que o problema não estava na engenharia, o problema não estava nas pessoas. Aí busquei outras formações, enveredei para psicologia, outras psicanálise. Mas eu costumo brincar com o pessoal, eu falo, gente, antes de ser psicólogo, psicanalista, eu era normal. Olha só. Tinha boleto, vários funcionários, fui para o Ministério do Trabalho, enfrentei tudo aquilo que um empresário funciona. Quer dizer, você até isso aí veio como bagagem para você até criar a DECA. Exatamente. Né? A DECA, baseado exatamente nisso. Você teve a experiência, porque às vezes as pessoas criam alguma coisa sem ter experiência. Exatamente. Olha que interessante como nós podemos costurar um pouco do conhecimento de saúde mental com o meio corporativo. Mesmo que venhamos a receber algumas pedradas aqui, mas estamos preparados para isso. Nós entendemos, em parte, dentro de um núcleo da psicanálise, que existem 3 eixos
de funcionamento, de modus operandi uma espécie, de um homem. Nós, mulheres, a espécie. Um meio neurótico, todos nós somos neuróticos. Se você sente culpa, se você sente medo, se você fala o que não pensa, se você vai muito bem, vibra com aquilo, chora muito dia, se você termina, sente culpa, sofre, tenta melhorar, somos todos nós no meio neurótico. Né? E tem um meio psicótico, trazendo de saúde mental, que é aqueles casos mais graves de esquizofrenia, de alucinação, de ilusão. São casos em que realmente, infelizmente, às vezes eu assisto a algum hospital psiquiátrico em que nós somos é necessário de internar. Entendi. E uma terceira via das que mais merecem a atenção, que é o meio do perverso, da estrutura perversa. Que está na pessoa, às vezes. O caráter, uma estrutura perversa. Nós estamos falando daquela em que orienta os sociopatas, o psicopata. O maníaco do Parkinson, quando entrevistado, ele dizia: eu estuprei aquelas mulheres. Sim, foram 13 ou 14. Você pega o relato das pessoas que trabalham... Fala de forma normal, né? As pessoas que trabalham com ele naquele momento eram uma pessoa extremamente sedutora, prestativa, alguém absolutamente sociável. Uma estrutura perversa, Cláudio, você faz parte do meu time. Eu estou vendo que eu sou o seu par no time. Você está se dando mal, está indo para um caminho ruim, está criticando pessoas, não entrega o que tem que entregar, suas metas não são batidas, enfim, você está num inferno astral e muita gente começa a comentar sobre você. O Cláudio está indo bem, o Cláudio está indo mal. Esse cara não é bom, não é ruim. Eu, numa estrutura perversa, chego até você e digo: Cláudio, parabéns. Continua nisso. Está afundando mais o cara. Você está indo muito bem. Né? É a pessoa que não fala a verdade. Essa é uma estrutura caracterológica. Caso, aí tentando responder parte da sua pergunta, quando alguém simula demais isso, né? E essa estrutura ela tem a ver com de que maneira que as pessoas podem me servir. Eu tenho tesão em perceber que eu sou capaz de enganar, que eu sou capaz de manipular o outro. Nós conhecemos uma classe no Brasil... Quer dizer, o cara se sente realizado fazendo isso. Muita gente fala, nós relatamos isso no meio político, olha no só. dinheiro. Cláudio, pare e pense racionalmente, porque aquele que já roubou milhões e milhões e milhões, o neto dele não vai conseguir gastar o que ele... E ele continua atuando... Não é pelo dinheiro, é pelo prazer. Prazer. É pela sensação de poder. Olha a mente humana. Então, quando eu sei que eu estou numa sala e ali estou conversando com você, pareço empático, simulo essa empatia e por trás eu começo a fazer, é hora de olhar a estrutura caracterológica e se que tenho que ver o que você está fazendo comigo. E como existem instrumentos dentro da empresa para você perceber isso, né? Para você perceber a forma de atuação, no comportamento, na informalidade. Primeiro, se você faz parte de um time onde chega um par e começa a falar, depois de uma reunião dessa que você acabou de dizer, poxa, e começa a falar mal do meu líder, começa a falar... O time pode identificar e, olha, estou recebendo essa informação disso. Claro, porque você não falou na hora isso, poxa. E fala lá, essa opinião que você deu é boa. Um time sadio, estruturadamente sadio, acaba expurgando um elemento ou um outro. Sujeito que tem esse desvio de personalidade, esse desvio de caráter. O time precisa estar integrado. Agora, se for o time inteiro contra a liderança, aí o problema não está no time. Né? Mas isto em saúde mental, no trabalho, em treinamentos, isto é muito bem conversado, treinado, para dizer, olha, você não é obrigado a ouvir do seu par algo ruim sobre o seu líder. Né? Vocês podem conversar, mas se isso for sistematicamente numa campanha informal, ali nos bastidores, tentando criar uma imagem ruim do líder, aí nós temos uma atitude manipuladora. Podemos estar diante de um quadro perverso. Olha só. E isso destrói pessoas, equipes e empresas, tá? Empresas. E muitas vezes essa atuação perversa promove o perverso. Porque muitas vezes ele seduz, ele cria a estratégia dele sabendo quem ele deve seduzir dentro da empresa. E realmente faz tudo aquilo que a pessoa quer que ele faça. Mas é por pouco tempo, viu, João? Então, às vezes não consegue sustentar. Agora, existem muitos... Pessoas boas acabam saindo da empresa e aí a gente já sabe. Aparece. Cedo ou tarde não consegue sustentar isso. Né, Cláudio? João, estamos nos encaminhando aí para o final do nosso podcast. Essa conversa
particularmente para mim, é uma conversa que na verdade, me enaltece e de alguma forma eu estou buscando também autoconhecimento, que a gente está lá atrás da sabedoria sempre, né? E eu gosto muito de analisar isso, entendeu? Sim. Você que é psicólogo Sim. e psicanalista, traz esse conhecimento aí, né, das pessoas, Sim. da mente, da emoção. Isso para mim é muito válido. Na verdade, o que eu tive aqui foi uma aula, né? Ah, sim. E para mim Aprendemos é juntos. muito agregador. Deixa aí uma palavra pro pessoal que está em casa aí a respeito. E muito obrigado, viu, João? Bom, Cláudio, nós profissionais de saúde mental, né, que atuamos dentro do meio corporativo, não é sempre que somos bem-vindos, e até como oportunidade, sabe, Cláudio, de falar dessas questões íntimas, que existem dentro de qualquer família, dentro de qualquer empresa, entre amigos. Como um líder, como um empresário, não empregue, não ofereça apenas um emprego, não ofereça um meio de sobrevivência para alguém, ofereça um meio de pertencimento. Entenda que esta pessoa, quando estiver dentro da sua empresa, sem pregação sobre vestir camisa, ela vai se vestir de uma maneira espontânea, autônoma. Empregue para desenvolver pessoas. Empregue para que você perceba como aquela pessoa entrou dentro da sua empresa e como ela está hoje. Empregue por um projeto, não apenas por dinheiro. Vem aqui que você vai ganhar isso. Aqueles que ainda têm este segmento, hoje, o SG, a sigla SG em si, o movimento social, o movimento ambiental, de governança, não é uma questão se eu devo entrar e conhecer SG ou não. Se eu devo ou não. É quando você terá que fazer isso. Quem sair na frente, quem começar a observar, respeitar as novas gerações que estão vindo, os transtornos mentais que ocorrem dentro de uma empresa, ocasionado por um líder que muitas vezes uma gerência fecha os olhos e deixa de observar o quanto mal aquela pessoa está fazendo para um time. As qualificações humanas valorizadas por uma empresa, entendendo, compreendendo, isto entra na planilha de produtividade. Enganam-se aqueles que falam, não vou investir. Hoje existem várias empresas pagando sessões de terapia para os seus funcionários. Não são poucas, entendendo essa condição. Ou repartindo o valor de terapia, entrando em grupo com empresas, colocando profissionais para dar conta disso. Eu quero a pessoa do meu time, meu colaborador, na sua melhor condição física e mental. Esta preocupação deve ser acompanhada com quem está no meio corporativo e tenta cuidar da saúde mental. Excelente. Curta, siga e compartilhe. Ative as notificações. Muito obrigado, João. Obrigado a você, Cláudio.